colocar aqui para a gente começar. Tá, continuação da nossa correção de atividade. Hoje é a aula 6 de correção. Aqui nós já corrigimos a atividade que foi passada no dia 13 de maio, né? Nós já fizemos a correção dessa atividade. Também fizemos a correção da atividade do livro na página 528. Não é isso? Sim ou não? Sim. Ok. E aqui vamos começar a nossa atividade, que foi aquela pesquisa que vocês fizeram, né? Atividade via WhatsApp do dia 3 de junho. Deixa eu ver quem foi que entrou. Douglas. Eu coloquei aí o trecho de uma reportagem da revista Veja falando sobre a questão do Ártico, o derretimento da geleira nessas áreas, a questão do aquecimento global, o quanto está afetando a questão da fauna que vive nessa região. E aí eu coloquei que, diante das várias alterações climáticas ocorridas nos últimos tempos e as modificações sofridas no habitat, de que maneira certas características de um ser vivo facilitam ou prejudicam a sua sobrevivência num determinado ambiente. Francisco Neto. E aí? O que vocês me dizem aí a respeito disso? Vamos, pessoal? Vocês não fizeram a pesquisa? Professora, É por causa da atividade adaptação? Como assim? Essa atividade a gente já mandou para a escola ou não? Olha, eu não sei se vocês já mandaram, mas foi passado dia 3 de junho. Já vieram entregar todas as atividades já hoje? Ninguém lembra do que responderam nessa questão? Ô, professora, continua. As atividades são a partir do dia 1º, né? Tipo, de todos os professores são a partir do dia 1º. Isso, né? Porque daquela vez vocês mandaram até o dia 22 de maio. Aí agora essas atividades que vocês vão receber o visto são todas do dia 1º para cá. Essa questão que ele está falando dessa característica que vão facilitar ou prejudicar essa sobrevivência no ser vivo, se relaciona também à questão da adaptação dele, mas também recorre muito ao último assunto que a gente teve na aula de Biologia 1, sobre respiração e fermentação. Que no assunto de respiração, a gente viu os processos metabólicos que acontecem, né, nas células, para a questão da manutenção desse ser vivo. O Junjun a gente conversou um pouco, falando sobre a questão de como seria mais fácil se a gente fosse um organismo anaeróbico. Seria mais simples o nosso processo. Aí eu pergunto para vocês, se nós fôssemos se a maioria dos organismos, como o ser humano, fosse anaeróbico, será que a gente conseguiria se adaptar facilmente a essas questões dessas alterações climáticas? Bom, se isso influencia, né? Se a senhora disse que está relacionado, então eu acho que sim. Não sei. Não, estou falando que está relacionado com o assunto passado. Porque não é só a questão do ambiente em si, mas também está ligado à questão da adaptação
de um ser vivo a sua questão metabólica também. Tanto que a questão da seleção natural, né, que é dada por Lamarck, ele diz que os organismos eles vão se adaptando, vão sendo selecionados de acordo com aqueles que vão se adaptando. Mas essa adaptação não está só relacionada à questão externa para esse indivíduo, mas principalmente na questão interna dele também. Aí esse assunto de questão de adaptação, eu estou falando que tem um pouco de relação, principalmente essa pergunta da nossa pesquisa aí da atividade, com o último assunto de biologia 1, que foi respiração e fermentação, que a gente viu. Aí eu perguntei se nós fôssemos organismos anaeróbicos, nós teríamos mais facilidade ou seríamos prejudicados em relação à nossa sobrevivência, à questão dessas alterações climáticas? Com relação às alterações climáticas, tipo, eu acho que ia ajudar, por causa que tem lugares que é mais difícil de ir, que dependendo do clima fica complicado respirar, né? Aí eu acho que a respiração anaeróbia ia ajudar. Certo. Mas a gente observando que são poucos os lugares, né? Então, pensando a questão dessa questão desses lugares com a baixa incidência de oxigênio comparado aos demais, a quantidade de organismos no planeta Terra ia ser bem menor, né? Porque esses organismos eles iam ter uma questão de adaptação. Eles iam conseguir se adaptar, se adequar àquela nova condição. Como muitos organismos hoje estão sofrendo essa questão dessas alterações climáticas que ocorrem em todo o planeta, e eles estão buscando mecanismos externos e principalmente internos, com a questão do seu metabolismo, a se adaptar a essa nova condição que ele está sendo exposto. Só que vai ter organismos que eles não vão conseguir a tempo de conseguir ter uma nova adaptação, como, por exemplo, a questão do urso polar, né? Que ele já está extremamente adaptado a essa condição desse clima inóspito do Polo Norte. Essa alteração, essa pequena alteração climática que tem ocorrido nessa região, derretimento de geleiras, alimento escasso, tem prejudicado essa população desses organismos devido principalmente à sua questão metabólica. Eles necessitam de muita gordura, de muita alimentação para manter esse acúmulo de gordura que vai servir como uma manta térmica para eles sobreviverem nessa região. Menos alimento, a alteração de temperatura tem prejudicado essa população de ursos devido a essa questão da redução da camada de gordura e a redução de alimentos, que vai fazer com que esses ursos, de certa forma, eles vão acabar sendo eliminados da face do planeta Terra, até mesmo por falta de alimentação, nem tanto pela questão da temperatura, mas por falta de alimento. Certo? Estão me ouvindo, pessoal? Sim. Tá, vamos Sim. lá. Muita gente colocou, sinceramente, muitas pessoas mandaram essa atividade, mas fizeram do jeito que fizeram somente para quem fez. Mas as respostas que eu obtive na questão dessa atividade de muitas pessoas, de muitos alunos da turma, não tinha nada a ver com o que estava sendo pedido na pesquisa, mas tudo bem. Vamos lá para a atividade do livro, página 541 e 542. Podemos? Sim.
Neto, tá me escutando, Neto? Tá conseguindo me ouvir bem, Neto? Tá, vamos lá. Primeira questão. Em uma colmeia que vai possuir aproximadamente 80 mil abelhas, diferenciando-se entre rainha, zangão e operárias. Os indivíduos constituintes apresentam diferentes morfologias que lhe permitem melhor adaptação às atividades que realizam. Segundo essa de definição, pode-se classificar a colmeia como uma Sociedade heteromorfa. Isso, como uma sociedade heteromorfa. Muito bem. O que seria essa heteromorfa? O que ele quer dizer com sociedade heteromorfa? Que, tipo, os seres nela têm o corpo diferente dependendo da sua função. Isso, muito bem. Que os indivíduos dessa sociedade, eles vão ter diferentes formas de corpórea, né, morfologia diferente e também funções diferentes dentro dessa sociedade. Segunda questão. Os insetos, especialmente aqueles com modo de vida social, estão entre os mais abundantes na Terra. São insetos que vivem em sociedade. Quais são os insetos que vivem em sociedade? Abelhas, melíferas, formigas e cupins? Marquei essa também. Dei pra ver. Thierry, cadê você, Thierry? Tô aqui, tô aqui. Ah, tá bom. Certo. Abelha, melíferas, formigas e cupins. São esses insetos. Eu também marquei essa. Muito bem. Vamos lá para a terceira questão. As sardinhas da Califórnia foram comercializadas pela primeira vez no século XX. Em 1930, mais de 60 mil toneladas foram trazidas à superfície terrestre a cada ano. Em 1950, poucas sardinhas restaram. Curiosamente, a quantidade de outro peixe, que foi a anchova, cresceu rapidamente. A relação existente entre a sardinha e a anchova é de Eu coloquei Competição. com competição. competição? Isso, porque ambas as espécies elas iam competir pelo mesmo alimento. Então, eliminando uma, a outra espécie ela ia conseguir se reproduzir e multiplicar mais. A quarta questão. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente brasileiro, as espécies exóticas invasoras são reconhecidas atualmente como uma das maiores ameaças biológicas ao meio ambiente. Aí ele fala sobre o enorme prejuízo à economia, à biodiversidade, ao ecossistema natural, além do risco à saúde humana. Então, ele quer que você analise a alternativa que mostra o tipo de relações envolvidas na extinção de espécies nativas por espécies invasoras exóticas. Qual é a alternativa? Marquei a C. Letra A. Marquei a letra. Marquei a letra C. Eu marquei letra B. A, E e B? Eu Letra E. marquei a E também. É a competição interespecífica, porque essa é uma competição entre espécies diferentes, né? E a questão da predação também. Ok? Vamos lá, quinta questão. Alguns vegetais, como pinos, liberam produtos do seu metabolismo para impedir a germinação e até mesmo o desenvolvimento das plantas que são próximas, bem como a comunidade de micro-organismos no solo, fenômeno denominado alelopatia. O processo de alelopatia, descrito anteriormente, destaca a relação interespecífica de qual tipo? Amensalismo. Por quê? O amensalismo ocorre quando uma espécie inibe o desenvolvimento de outra. E é isso que acontece. Ok. É isso, Thierry?
Eu coloquei diferente, mas eu acho que a do Kivson tá certo. Tieme, Yara, Tiago, Neto. Cadê o Neto? Que tá muito calado, o Neto. Bom, ele diz que esse processo ele vai descrever a relação do amensalismo, que é onde um organismo, que é o pinus, ele vai inibir o crescimento e desenvolvimento de outra espécie, sem obter nenhuma vantagem ou desvantagem sobre isso. Certo? Ok, povo? Podemos seguir em frente? Ok. Certo. Sexta questão. Pode. Aí na sexta questão, ele pede para fazer a relação da interação entre os seres vivos com o tipo de relação que ele apresenta. Na primeira, ele fala do peixe-agulha, que é no interior de um pepino, desculpa, no interior de um pepino do mar, sem causar nenhum prejuízo. Qual é o tipo de interação que está ocorrendo aí? Protocooperação? Letra B? É, Yara? Eu não coloquei letra B. Qual foi? É a letra C. Nem ia falar. Acertei. Olha que cagada. Isso, o inquilinismo. Porque o peixe-agulha que habita no interior desse pepino, ele não causa nenhum prejuízo. Ele vai ser Nossa, só... professora, eu pensava que eu tinha errado. Qual? Essa? Eu pensava que eu tinha mas eu também coloquei C também. Eu também pensei que era errado. É o inquilino. Ele não faz mal nenhum e só beneficia o pepino do mar. Então, a próxima ele diz sobre as algas dinoflageladas. Elas liberam toxina na água, provocando uma intoxicação e morte de certos organismos marinhos, porém sem obter benefício. Qual é o tipo de interação? É? Qual é? Eu botei letra E. Amensalismo? Isso, amensalismo. Ela só prejudica, né? E não tem benefício nenhum. A próxima é a difilobotriase. É uma doença causada pelo verme, que é muito grande, que afeta peixes e pode ser transmitida ao homem quando ocorre a ingestão do peixe cru ou mal cozido, contendo as larvas desse verme. Qual é o tipo de interação? D? Parasitismo? É. Eu não fiz. Isso, muito bem, parasitismo. Fácil de interpretar essa, né? A próxima fala sobre a joaninha, que se alimentam de pulgões localizados nas árvores. Qual seria? Letra A. A. Letra A. A última, o peixe-palhaço, que ganha proteção ao viver entre os tentáculos da anêmona do mar. Aí eu não estou conseguindo ver por causa de um negócio aqui na frente, não sei o que, pelo vertebrado. Qual é a interação aí? B. Letra B, né? Também a última está faltando. É o que sobrou. Isso, é o que sobrou. Então, a ordem da sexta questão vai ser letra C, E, D, A e B. Certo? Continuando. Sétima questão. Nós temos a foto, aí onde tem um sapo de chifre no meio das folhas do chão da Mata Atlântica. Conseguiram ver o sapo? Sim. Qual é o nome que se dá a esse tipo de adaptação ao substrato de repouso? Eu botei camuflagem. 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 Dessa adaptação aí. Serve para Enganar os predadores. Muito bem. É a camuflagem. Ele fica visivelmente quase que imperceptível no substrato
E aí a vantagem é que esse animal passe despercebido pelos seus predadores. Tem mais coisas aqui, mas só essa questão dos predadores está ótimo. Certo? Letra B. Diferentemente do sapo de chifre, alguns anfíbios venenosos apresentam coloração chamativa e contrastante com o ambiente. O aspecto chamativo da coloração pode beneficiar um predador de anfíbios? Sim. Por quê? Sim. Porque eu botei aqui porque Porque dessa o predador forma, procura evitar os animais com cores chamativas. porque a maioria deles são venenosos. Sim, porque a coloração chamativa, chamada de aposematismo ou coloração de advertência, pode ser vantajosa para um predador ou que vai indicar que esse anfíbio tem alguma característica desagradável. Assim, esse predador vai evitar, por causa da sua coloração de advertência, de atacar ele, ou pelo tipo de veneno que vai causar um gosto ruim, ou outro tipo de situação. Ok? Ok. Ok. Essa Então, atividade meus sim. amores, bom dia a todos. Bom Um dia. ótimo almoço. E avisando que aquele que não enviou a atividade da página 541 e 542 perdeu pontuação, tá? Está sem pontuação nessa atividade. Tá. Leonardo está aí? Ele tá? Só tá quieto. Será que ele não está fugindo igual da última vez? Eu tô o quê? Está fugindo igual da última vez? Então vamos lá. Mas fugindo pra onde, tio? Quem está presente hoje? O Douglas, Leonardo. Isso. Leonardo tá presente. Francisco Neto, Ai, senhor. né? A Ayana, a Sayuri, o Kivson, Junjun, agora Junjun. O Kivson, a Letícia, o Léo, né, Léo? Oi, tia, tô presente. Tô Tiago, presente. e o Vitinho. E o seu Gabriel Júnior, que acabou de Oi. chegar no final da nossa aula, né, Gabriel? Não. Era, professor, achava que era 10h30, eu tava fazendo dever do Roberto. O professor Roberto. Ele só veio pra marcar presença. Não acredito. Uai, Mas tá bom. eu fui ver agora a mensagem, achava que tinha acabado de começar. Não, eu não coloquei 9h45 a aula. Eu tava esperando a 10h30, eu ia aparecer aqui 10h30. 10h30 é o horário do pessoal já do segundo ano. Ixi, Mas tá bom. Eu vou botar hoje à tarde essa videoaula lá no canal, aí faça a correção, tá bom? Organizem seu ok, material, tá. certo? Para trazer para a escola até sexta-feira. E um ótimo almoço para vocês, tá bom, pessoal? Bom dia, obrigada por comparecer. Obrigada. Tia, te amo. Também, Leozinho, ó. Para vocês aí, ó. Tchau. Tchau.